Agradecer aos companheiros e companheiras do Fora do Eixo que fizeram esse vídeo e estão lá com a Casa das Utopias em Maricá, estão todos convidados aí para o festival. Queria, então, Rui, agradecer a você por essa deferência ao Rio de Janeiro, ter trazido aqui no aniversário do PT, essa reunião do Diretório Nacional, o Márcio Postman pelo seminário da Fundação Terceiro Abramo. Dizer que o Rio fica alegre pela presença de vocês. Nós vivemos, talvez, o aniversário numa situação de luta mais complicada da história do nosso partido. Há, inequivocamente, no Brasil, uma aliança realizada pela burguesia através da sua mídia, da sua imprensa, dos seus meios de comunicação monopolizados por meia dúzia de milionários no Brasil, junto com o poder mais antidemocrático da República, porque não é sujeito ao princípio republicano do sufrágio universal e da sua... Não vem do povo, vem dos estratos da classe média para cima, que é o judiciário brasileiro através do Ministério Público e da Justiça, tentando, numa ação orquestrada, criminalizar o PT, acuar a esquerda e, a cada dia, fustigar a imagem do maior líder popular que esse país já construiu, que é o nosso presidente Lula. É um momento que requer a nossa unidade, a unidade do PT, que tem sido, diga de passagem aqui, muito bem conduzida pelo presidente Rui, que, inclusive naquele episódio do Eduardo Cunha, não só lavou a nossa alma, como nos salvou de uma desmoralização pública. Então, o nosso partido, nesse momento, precisa, e muita gente às vezes cobra da direção, mas não precisa da direção nacional do PT. Precisa que cada militante volte a reconstruir o seu trabalho de base nas favelas, nas escolas, nas comunidades, que as nossas prefeituras, que é o tema da próxima mesa, não sejam prefeituras só para empregar militantes, que sejam prefeituras para, de fato, fazer políticas de transformação social, de organização popular e de contra-hegemonia, porque nós ficamos 13 anos governando o país, estamos indo para 14, fizemos uma obra social que nenhum país do mundo fez. Não foi feita na China, não foi feito na Índia, não foi feito em nenhum país do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Cair no jogo da burguesia, de entrar no debate da corrupção, justo eles, os maiores bandidos desse país, justo eles, e os próprios meios de comunicação que nos acusam hoje, estão aí sendo desnudados, como o envolvimento da Rede Globo, nesses episódios de evasão fiscal e etc. Então, nós, o PT, o partido que fez a maior transformação social do mundo no século XX, nós militantes não podemos ficar acuados e entrando na pauta e no jogo da burguesia. Pior coisa que um movimento político tem
a fazer, e o primeiro passo para ser derrotado é entrar na pauta dos adversários. Eu brincava com a Haddad ali, que brincava comigo, eu dizia, prefeito, você fez um feito em São Paulo. Todos os coxinhas de São Paulo discutem a sua pauta, e não é a pauta da direita. Então isso só já é uma obra imensa, ganhar a pauta política da sociedade. Nós, do PT, temos moral, só nós do PT no Brasil temos moral para dizer que essa pauta da corrupção não é a pauta do Brasil. Embora se quisessem entrar nela, nós podíamos dizer que no governo do Fernando Henrique tudo era engavetado e nada era apurado nesse país. Que a roubalheira secular desse país só foi desvendada a partir do momento em que o presidente Lula tratou as instituições de investigação como instituições com o mínimo de autonomia. Hoje ganharam até autonomia demais. Autonomia de só investigar o PT, deviam estar investigando o Fernando Henrique, deviam estar investigando a Globo, deviam estar investigando o PSDB. Porque parece que as instituições são republicanas, mas da República Velha, que servem aos coronéis para desmontar a esquerda e os movimentos sociais. Então, nós do PT temos toda a autoridade para ir para a sociedade, discutir as pautas que de fato interessam ao povo brasileiro. As pautas daquela mulher da favela, daquele jovem que está sendo assassinado nas grandes cidades e que sabe que foi o Lula, foram os governos do PT que transformaram a vida dele e que só nós podemos continuar transformando o Brasil. Que uma derrota nossa não é uma derrota do PT, não é uma derrota da Dilma, não é uma derrota do Lula, é a derrota do povo brasileiro que vai regredir socialmente, que vai deixar de ter casa, universidade, escola técnica e tudo o que nós possibilitamos para o povo brasileiro. Por isso, Rui, a gente saúda você que tem tido essa condução firme, a gente saúda o Márcio Postman, que tem sido um combatente na discussão dos projetos para o Brasil, e nós, do PT, temos que deixar claro que esse aniversário marca o aniversário de um partido, que não é um partido, como querem dizer alguns, que traiu o povo. O PT, diferente de muitos partidos da social-democracia tradicional, não se aliou à burguesia para trazer o povo. Por isso paga o preço de hoje, o preço de ser achincalhado pela mídia da burguesia, de ser achincalhado pelo Ministério Público da burguesia, pela Justiça da burguesia, porque o PT pode ter feito concessões, pode ter feito alianças que possibilitaram que essas mudanças todas fossem realizadas no Brasil. Mas o PT não fez uma coisa que sempre foi mortal para a esquerda que se acomodou e que se aliou a seus adversários. O PT nunca capitulou e nunca se aliou aos adversários da burguesia para trair o povo brasileiro e para trair os trabalhadores. E é por isso que nós não somos e nunca seremos tolerados pela burguesia. E é por isso também que o Moreno, esses dias no Globo, ficou impressionado porque a juventude volta a se filiar no PT e volta a enxergar o PT como um partido rebelde. Porque as pauladas da luta de classe também têm o seu reverso da moeda. Também fazem com que a gente se desburocratize, fazem com que a gente levante a bunda da cadeira dos gabinetes e volte à base, e faz com que a gente perceba que se a gente não radicalizar o discurso, se a gente não radicalizar o combate, e se a gente não assumir um programa de reformas profundas nesse país, as reformas que não foram feitas porque não conseguiu o Getúlio Vargas, as reformas que levaram à destituição do João Goulart, as reformas que os militares fizeram o golpe para impedir. Se a gente não reconstruir a nossa militância com base nesse processo de mudanças, a gente vai ser de fato derrotado, e não é a nossa derrota, é a derrota do povo brasileiro. Queria passar aqui para o Márcio Postman, para o nosso presidente, e agradecer a presença de vocês e saudar a todos os companheiros e companheiras de fora, companheiro Suplicy, senador Suplicy, agora homenageado lá no 4º centenário da Utopia. Seja bem-vindo, Suplicy, e todos os companheiros e companheiras.
E agora é o terceiro mês. Parabéns, Olá a todos, nosso abraço. Muito bem, vamos nos concentrar aqui na nossa parte fundamental deste encontro. Quero cumprimentar a todos que vieram de diferentes partes do Brasil, com um abraço muito fraternal e solidário. Também cumprimentar os que estão nos acompanhando através da internet e todos os profissionais dos meios de comunicação que se encontram aqui entre nós. Dizer da satisfação em podermos estar abrindo esta sessão que, de certa forma, coloca o tema do conhecimento, o tema da reflexão, que um partido que completa 36 anos precisa recorrentemente fazer, né? Também é importante destacar que estamos comemorando 20 anos de existência da Fundação Perseu Abramo. Coincide, inclusive, este ano com o 20º ano de falecimento do grande jornalista Perseu Abramo, cuja obra marca justamente um tema que estamos revisitando nesse momento, o papel dos meios de comunicação na democracia. Teremos, neste mês de março, que se inicia, um evento destacando justamente o papel de Perseu Abramo. Cumprimentar e agradecer o esforço do PT do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa de Washington Quaquá, seu presidente, e todos os demais que ajudaram a contribuir para fazer este grande evento do Partido dos Trabalhadores. E, certamente, o presidente Rui Falcão, desde o início deste ano, que nos convocou a Fundação Perseu Abramo para juntos podermos organizar nesta sexta-feira à noite e amanhã, ao longo do sábado, na parte da manhã e da parte da tarde, um momento de discussão e de reflexão acerca do que foram essas quase 4 décadas de existência do PT e os desafios dos próximos 40 anos para que o Partido dos Trabalhadores continue a cumprir o seu papel pelo qual ele foi fundado no início dos anos 80. O Brasil mudou muito, evidentemente. O Brasil dos anos 80, em que o PT foi constituído, praticamente hoje guardamos apenas lembranças, o Brasil é outro, e daqui 40 anos o Brasil será ainda muito mais diferente do que temos hoje. Como dizia alguém lá no século XIX, hoje, infelizmente, pouco referenciado, em que a realidade só muda se a gente conhecê-la. E, portanto, o conhecimento é absolutamente fundamental para mudar a realidade. Obviamente, o conhecimento por si só não muda a realidade. Quem muda a realidade são os homens, são as mulheres. Mas o conhecimento muda as pessoas. E, mudando as pessoas, fica mais fácil mudar a realidade, né? Então, eu gostaria, mais uma vez, dizer da nossa grande satisfação em poder estar aqui, e eu vou abusar rapidamente também para poder apresentar um projeto que a Fundação terminou constituindo, por solicitação do presidente Rui, que é aproveitar esse ano de 2016, que é um ano eleitoral, mas também é um ano de análise e consideração a respeito do modo petista de governar, a necessidade de nós atualizarmos esse modo petista de governar e, ao mesmo tempo, aproveitar essa oportunidade que as eleições nos abrem, né, para fazermos, então, uma grande atuação no plano nacional, especialmente porque nós estamos vivendo transformações muito importantes dos municípios brasileiros. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. Nós temos cerca de 2.400 municípios que vêm vivendo uma situação de degradação do ponto de vista da sua população. São municípios quase numa via de se transformar em municípios fantasmas, porque são municípios agrários, municípios que perdem população. Há um processo muito grande de envelhecimento,
né? Nós temos outro tipo de município, que são os municípios médios, municípios que têm, inclusive, crescido do ponto de vista do aumento de sua população. Temos as regiões metropolitanas, as grandes cidades brasileiras, não é? Que vivem uma transformação gigantesca do ponto de vista de antigas cidades, centros industriais, não é? Para centros de serviços. Portanto, temos uma radiografia necessária de ser feita no nosso país, com municípios muito díspares, e é importante que o PT possa participar do processo eleitoral, como foi a sua trajetória passada, com qualidade na sua intervenção, e, sobretudo, com propostas inovadoras, propostas que reafirmem o caráter de transformação do Partido dos Trabalhadores. Não é? Nesse sentido, então, nós temos aqui o projeto Municípios, que vamos aqui rapidamente apresentar, não é prolongado. Essa apresentação se encontra-se no nosso sítio, da Fundação Perseu Abramo, todos têm a possibilidade de analisar. E, sobretudo, eu convidaria a olhar com calma, porque nós estamos apresentando isso para o Partido dos Trabalhadores poder fazer um bom processo eleitoral. Então, está disponível para uma atuação da própria Fundação junto aos municípios brasileiros, junto aos estados e às regiões do nosso país, né? Então, esse projeto, na verdade, ele se divide em partes importantes do ponto de vista programático, e o nosso objetivo é realizar, então, uma série de atividades, entre elas um curso de preparação, e isso nós faremos em acordo com os nossos diretórios estaduais, né? Porque tem uma preocupação muito grande de nós chegarmos de forma mais forte nas diferentes regiões do Brasil, né? Embora a Fundação Perseu Abramo esteja sediada em São Paulo, ela não é de São Paulo. A Fundação Perseu Abramo é do PT e, portanto, é do Brasil como parte. E aí, então, uma breve apresentação dos 5 módulos que constituem esse projeto Municípios Brasileiros. A Fundação Perseu Abramo e, portanto, o Partido dos Trabalhadores possui o melhor banco de dados de informações sobre os municípios brasileiros. Nós temos o FPA Dados, Fundação Perseu Abramo Dados, que é basicamente uma sistematização das informações públicas disponíveis sobre os municípios brasileiros, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista econômico, do produto interno bruto, do ponto de vista das informações sobre homicídio, suicídio, ou seja, há um conjunto muito grande e que está disponível para ser utilizado para melhorar os nossos argumentos, os nossos embates, especialmente nesse ano 2016. Então, os 5 módulos desse projeto Municípios se constituem num primeiro módulo, que é a preparação, a construção dos programas de governo, os elementos necessários que podem ajudar a construir um programa de governo, a ser discutido e tratado ao longo deste ano. Nós temos o segundo módulo, que é o item referente à estratégia de comunicação, que nós deveremos fazer e fazemos, mas podemos melhorar muito mais a nossa comunicação com o público geral, e especialmente com a nossa base social. O terceiro módulo diz respeito aos aspectos jurídicos de uma campanha, especialmente esta campanha, que é muito diferente das campanhas anteriores, né? Uma campanha que consagra um princípio que esse partido, desde o seu início, defendeu, não é? Que é uma campanha sem financiamento privado, vai ser certamente empresarial, e ainda que privado possa, do ponto de vista individual. Perfeito. Então, não teremos fundo, não é, de financiamento empresarial. Isso nos coloca um desafio muito grande, não é? Mas eu não tenho dúvida que esse desafio é o desafio que nós gostamos, porque vai exigir criatividade, vai exigir um envolvimento de um tipo diferente das campanhas talvez anteriormente realizadas. E, nesse sentido, há uma série de itens de natureza jurídica que são importantes de serem consideradas nas campanhas eleitorais. O quarto módulo diz respeito a um planejamento da campanha, um planejamento estratégico da campanha. Não é fundamental nós entrarmos e entendermos que a campanha é um processo de discussão, um processo de ganhar as pessoas com o voto e, obviamente, a partir disso, ter condições de governar as nossas cidades. E nós temos o quinto módulo, não é, que é uma preparação para os nossos vereadores e vereadoras, do ponto de vista da atuação que representam
aqueles que vão, de fato, vestir a camisa e estar diante da disputa do voto, considerando que a eleição de vereadores talvez seja a eleição mais difícil que nós temos no nosso país. Né? Bem, então, a ideia da construção dos programas de governo é apenas para apresentar, né, que nós temos informações sistematizadas, articuladas sobre cada um dos municípios brasileiros, portanto, está disponível uma ferramenta que permite você tratar esse conjunto de conteúdos que vão do saneamento, meio ambiente, segurança pública, cultura, esporte, lazer, economia, mercado de trabalho. Né? Então, é possível fazer um bom diagnóstico do município, pelo menos pelos dados existentes. Além disso, né, além desse está relacionado à ideia da construção coletiva do plano de governo, né? Então, como se coordena um plano de governo, organização de seminários, debates, oficinas, o trabalho em equipe, organização com os militantes, participação, enfim, as diretrizes partidárias do ponto de vista da atuação no âmbito municipal. No item estratégia de comunicação, né, nós temos como objetivo preparar, né, capacitar coordenadores e coordenadoras para a campanha, né, com a execução de pesquisas pré-eleitorais. E, nesse sentido, né, há um método que a gente tem condições de socializar para os interessados, do ponto de vista do método quantitativo e qualitativo, para as diferentes pesquisas que podem ser realizadas. Não é necessariamente contratar uma empresa especializada. O PT pode produzir as suas próprias pesquisas, não é? Porque o método científico de apuração das informações é algo que pode ser socializado e aprendido no âmbito local. Temos essa possibilidade. Ademais da forma de realização da pesquisa, também há uma série de conhecimentos que são repassados através do potencial de votos possíveis a cada uma das nossas cidades, as identificações de rejeições de candidaturas, enfim, um conjunto de elementos muito importantes para quem vai entrar, de fato, numa campanha como desafiadora, como nós teremos. Que diz respeito ao tema, né, que ajuda a entender o monitoramento da campanha eleitoral, a atuação dos itens referentes à justiça eleitoral, né, os limites das próprias pesquisas, da legislação que estabelece sobre elas, a imagem, a preferência, a rejeição partidária, enfim, um conjunto grande que trata um pouco da concepção de marketing político, a diferença entre marketing e comunicação, né, as diferentes possibilidades de difusão das mensagens, do conteúdo, né, dos programas, através das novas tecnologias de informação e comunicação, que vão desde as técnicas já conhecidas, mas como utilizar isso em massa, né, porque certamente vai ser uma disputa muito grande no uso das tecnologias de informação, a produção dos programas de rádio e televisão, a integração das mídias sociais e de microtargeting. Então, é esse item que compreendem o item de comunicação. Ainda em relação à questão das mídias sociais, né, que falávamos como utilizar essas novas tecnologias e como já trabalhar com aquelas mídias já existentes. Aí os itens referentes aos aspectos jurídicos da campanha, que é justamente socializar as informações jurídicas, contábeis e financeiras, né, a responsabilidade de cada unidade de campanha a respeito da questão financeira, da contabilidade, né, como tratar a judicialização da campanha eleitoral. Infelizmente, cresce o papel da justiça em várias esferas, não apenas no tema eleitoral, como nós todos sabemos. Informações a respeito, né, de convenções, coligações, desincompatibilização de cargos, enfim, uma série de itens favoráveis, interessantes de terem conhecimento na preparação da campanha que estamos pela frente. Agora, o planejamento da campanha, né, o que se compõe? O próprio planejamento está associado justamente ao processo eleitoral, uma avaliação das campanhas anteriores e preparação para a campanha atual, tendo em vista as modificações que sofreram a lei eleitoral, né, para o pleito de 2016, as fases da campanha eleitoral, né, para os municípios que têm a possibilidade de utilizar a televisão e a rádio, certamente isso é um item muito importante. Quando começa a eleição, por exemplo, as pré-campanhas já estão, de certa maneira, liberadas, é uma novidade em relação às campanhas anteriores. Definição de pré-candidaturas, realização de prévias, se forem necessárias.
Próximo, a questão final, elegendo os nossos vereadores e vereadoras, né? Candidatura ao Legislativo, a campanha nos bairros, né? O objetivo justamente é preparar a presença, a contribuição petistas nas câmaras municipais, né? Abrir a possibilidade, então, de ter candidatos que possam dar vazão às diferentes expressões da nossa sociedade, através do PT, informações referentes aos diferentes segmentos sociais, negro, mulheres, juventudes, construindo propostas, construindo redes de apoiadores. Bom, e por fim, o curso de difusão de conhecimento em gestão de políticas públicas. Essa foi um braço que se fundamentou e ganhou expressão nos últimos três anos. A Fundação Perseu Abramo hoje conta com 10.000 alunos, divididos em diferentes modos de formação, que vão desde cursos de mestrado, em parceria com a Flaxo, né, que é a Faculdade de Ciências Sociais Latino-Americana, a cursos de pós-graduação, especialização em políticas públicas, em parceria com algumas universidades brasileiras, entre elas a própria Unicamp, cursos semipresenciais, cursos de capacitação no âmbito dos nossos municípios, e também este curso de difusão e gestão de políticas públicas, não é? Que é uma tentativa de organizar e nos aproximar mais em relação aos nossos militantes, debatendo políticas públicas, destacando a importância de se pensar e atuar sobre políticas públicas para impor uma agenda de transformação social, né? Quem pode se inscrever a esses cursos? O curso é aberto, destina a afiliados e simpatizantes do PT, não é necessariamente necessário ter a filiação já, mas esperamos que isso contribua. Basta ter acesso ao computador, porque ele é um curso que utiliza muito as ferramentas e a própria presença da internet. Ele não é um curso presencial, ele pode ser feito, importante, em qualquer lugar do Brasil. E o programa, basicamente, ele discute a herança patrimonialista do Brasil, faz uma conexão com aqueles autores que pensaram o Brasil do ponto de vista da esquerda, Celso Furtado, Sérgio Buarque de Holanda, entre outros, né? Nós estamos enfrentando aqui, outros antes de nós já enfrentaram, né? Então não é algo novo nesse sentido, né? É uma luta histórica que a gente busca tratar justamente num país que tem tradição colonial escravista, como é o nosso caso, e, ao mesmo tempo, também busca desenvolver ferramentas de planejamento, gestão dos governos que podem ser usados pelos movimentos sociais. Bom, com isso, nós praticamente encerramos aqui essa apresentação. Quero dizer, mais uma vez, da alegria da Fundação Perseu Abramo, em nome da diretoria e todos os companheiros e companheiras que fazem a Fundação poder, cada vez mais, servir ao Partido dos Trabalhadores e a toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Eu passo aqui para o nosso presidente. Agradecer ao Márcio Postman, nosso presidente. Passar a palavra imediatamente para o nosso presidente Rui Falcão. Bom, boa noite, companheiros e companheiras. Quero saudar a todos e todas, os convidados, a militância, os parlamentares, a imprensa que acompanha os nossos trabalhos, os internautas que acompanham a transmissão direta. Queria fazer uma saudação especial aos companheiros e à companheira que contribuirá muito conosco na primeira mesa que se instala a seguir do Desafio das Cidades, que o companheiro Carlos Estrada Meraz, subprefeito de Iztacalco, na Cidade do México, que vem do México aqui para colaborar conosco. Saudar a companheira Hermínia Maricato, que é apresentada aqui como urbanista e ex-secretária executiva do Ministério das Cidades, mas é, antes de tudo, uma militante histórica do Partido dos Trabalhadores, que tem contribuições importantíssimas na questão habitacional, na questão da democratização do espaço urbano, de muitas coisas inovadoras que nós já realizamos e continuamos a realizar nas nossas prefeituras e que continua colaborando nessa área. E, portanto, agradecemos muito a presença da Hermínia e a sua participação aqui na nossa mesa. Também o nosso prefeito Fernando Haddad, aqui com a sua companheira Ana Estela. Fernando com uma série de atribuições lá em São Paulo, uma disputa aberta, e que vem aqui participar do nosso aniversário amanhã,
e dar a contribuição aqui das experiências exitosas que vêm sendo realizadas na cidade de São Paulo, trazendo com ele também o nosso secretário de Direitos Humanos hoje, o senador Suplicy, porque essa é uma área de disputa de valores na cidade de São Paulo. Não só toda a abertura do espaço público que se fez lá sob a gestão do Haddad, como essa prioridade muito grande na área dos direitos humanos, que é algo que os coxinhas de lá acham que nós não deveríamos perder tempo com isso. Inclusive, outro dia, no aniversário do PT lá em São Paulo, lembrava ao Haddad que 3 pontos têm unificado os 3 pré-candidatos do PSDB, que em tudo se engalfinham, mas nisso estão de acordo, que é remover 3 áreas que nós temos conquistado. Primeiro, a licitação dos ônibus, que vai permitir uma grande mudança no transporte coletivo de São Paulo. Segundo, eles querem remover o limite de velocidade implantado na nossa gestão, que tem sido responsável pela redução do número de acidentes, de feridos, de mortos, e que tem ampla aprovação da população. Mas eles querem remover isso, porque eles não gostam dessas mudanças. E, por último, querem acabar com a política de apoio e recuperação dos dependentes químicos em São Paulo, propondo que se acabe com aquilo que é popularmente chamado de Bolsa Crack. Não se conformam, como ele lembrou depois, de pegarem dinheiro da merenda escolar, que é a coisa mais criminosa que pode existir, e agora querem acabar com esse apoio importante à recuperação de dependentes químicos lá em São Paulo. Mas isso mostra como será a disputa lá em São Paulo, como nós vamos confrontar projetos de cidade, projetos de reconhecimento e de modernização, projetos de avanço civilizatório, com o retrocesso que eles querem impor, não só no país, nas grandes políticas, mas no plano local, com os avanços que a gente conquista com o apoio da população. Então, Fernando, é ótimo que você possa ter vindo colaborar conosco e transmitir parte das experiências exitosas que nós vimos desenvolvendo lá, que também é uma marca das gestões petistas, cujo banco de dados da Fundação vai permitir que a nossa campanha possa ser feita de forma qualificada, programática e mostrando como é possível governar de forma diferente, com as marcas do modo petista de governar, como também na área parlamentar do modo petista de legislar. Portanto, esse trabalho de hoje, essas mesas que a Fundação organiza, para transmissão de conhecimento, para troca de experiência entre nós, também convive com aquele estímulo, com aquela mobilização, com aquela agitação que o nosso presidente, Washington Quaquá, que nos recebe de forma calorosa e carinhosa, levantou esse plenário na sua intervenção de combate à burguesia dominante aqui no país. Nós estamos chegando hoje aqui de forma muito gratificante, porque tivemos um dia de reuniões do Diretório Nacional, com muitos debates, muito calor, muita polarização de ideias, mas resultando numa grande unidade final que nos permite, nesse momento, a um só tempo, combater o golpe, evitar todas as violações e ameaças que estão sendo feitas ao regime democrático, fortalecer o nosso apoio ao presidente Lula, que amanhã terá um ato de solidariedade na festa, à noite, aqui no Armazém da Utopia, mas também refletir e propor mudanças na política econômica do país, com sugestões concretas, não de contraste, nem de separação, distanciamento do nosso governo, mas de colaboração, que vai significar também ampliar o debate na sociedade sobre essas propostas, criar um amplo debate junto aos diretórios do PT e aos nossos simpatizantes. A outra medida importante que saiu das conclusões de hoje aqui é uma reflexão sobre a importância da defesa da democracia. Aprovamos também uma grande campanha em defesa da Petrobras. Petrobras sob ameaça, do projeto José Serra,
aprovado no Senado, que nós queremos derrotar na Câmara dos Deputados. Para isso, temos que fazer uma ampla campanha nacional de defesa da nossa empresa, desse patrimônio criado com ousadia do povo brasileiro, dos trabalhadores, técnicos que compõem também a empresa, responsável pelos seus avanços, pela descoberta do pré-sal, pelo que o pré-sal representa para o futuro do país e, portanto, também alvo de cobiça das petroleiras internacionais. Aprovamos um documento sobre tática eleitoral e política de alianças, um calendário eleitoral, enfim, uma reunião muito proveitosa que se completa com os subsídios que virão dessa mesa de hoje, das 2 mesas de amanhã e de todo esse processo de mobilização e luta em que o nosso partido está empenhado. Portanto, companheiros e companheiras, vamos aproveitar e participar dessas 2 mesas de amanhã, essa mesa de hoje, e convido a todos e todas também, porque ninguém é de ferro, para essa festa de amanhã, que terá uma fala do presidente Lula. Ainda temos expectativa de que a presidenta Dilma, caso conclua a tempo a sua agenda no Chile, possa estar conosco ainda amanhã também, e em seguida as falas do presidente Lula e da presidenta Dilma, se ela aqui estiver, um show com o Diogo Nogueira, em seguida a bateria da Escola de Samba da Portela. Um grande abraço, muito obrigado pela presença de todos.